eu já convido o professor Géder Arame Arame para palestrar sobre profissional de educação física e as equipes EMULT, como promover a atividade física para a população. Professor Géder, por favor, fique à vontade. Boa tarde, tudo bom com vocês? É um prazer estar com vocês aqui. Eu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde de Londrina desde 2011 e eu acho interessante para a nossa categoria, mesmo eu estando com os meus 40 anos de idade, quase chegando à meia-vida do pneu, né? Lá das bolinhas lá que nós aprendemos hoje cedo, eu já cheguei ali na metade ali, né? Estamos ainda fazendo parte da construção da história da educação física, né? Os nossos colegas, todos, cada relato que é passado aqui hoje, nós entendemos que nós estamos construindo realmente uma profissão. Isso é muito importante, isso dá muito prazer em falar e poder compartilhar com vocês um pouquinho como, na prática, nós estamos realizando essa atividade. Eu participei da residência multiprofissional Saúde e Família, lá no comecinho, 2009 até 2011, e desde a minha graduação eu sempre trabalhei com grupos de atividade física. Eu nunca tive experiências com academia, até no campo de estágio foi também dentro das unidades básicas de saúde. Qual que é o meu principal objetivo hoje, conversando com vocês nessa tarde? Trazer essa construção do que foi esse profissional de educação física que pisou lá no posto de saúde, aqui, Moá, né, conversando com vocês, e essa construção desses últimos 16 anos. Como é que eu vivencio isso? O que que mudou? Porque nós entendemos que a academia, ela traz muitos subsídios para a nossa atuação profissional. E as minhas falas daqui está muito atrelado com os meus colegas que estão comigo aqui, os colegas ali da EMULT, da Educação Física, temos 6 colegas que estão conosco ali hoje, e é um resumo, eu vou até utilizar a permissão deles, é a nossa vida, a nossa realidade profissional, aqui para a gente entender um pouco por que do grupo. Porque quando um profissional ele vai atuar na atenção primária à saúde, ele tem esse quesito, tá, mas o que eu vou fazer? Nessa parte protocolar que acabou de ser nos mostrado aqui com muita propriedade. Ótimo, eu entendi, 2 vezes por semana, eu tenho que fazer uma avaliação, uma anamnese. Ótimo, você chega no município, você está 1 vez por semana naquele posto de saúde. Você não consegue fazer atividade física com ele, um programa de exercício 2 vezes na semana. O que eu vou fazer agora? Primeiro impasse. Profissionalmente, qual que é a minha responsabilidade técnica como profissional? Atender 2 vezes na semana, senão eu não tenho os benefícios, né, do programa de atividade física. Quando eu chego no município e falo assim, nossa, mas aqui eu não tenho uma sala para eu poder fazer os atendimentos, a avaliação física. Como é que eu vou fazer essa atividade? Então, é mais ou menos nesse cenário de construção que a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui. Ferramentas, prescrições para a promoção de atividade física, saúde no âmbito do SUS, eu acho que eu não vou conseguir trazer essa propriedade hoje para a gente aplicar num grupo. Eu entendo que precisamos esmiuçar muito esse conteúdo para chegar. Promoção do exercício físico na atenção primária à saúde, experiências de práticas exitosas contribuem para as mudanças no estilo de vida. Também é bonito, não é gostoso? Esse é o nosso troféu, né? Aquilo que nós olhamos. Mas, infelizmente, eu não vou conseguir dar conta desse tema com vocês para falar da criação dos grupos de exercício físico, né? Em 2009, essa era a realidade... Opa, cadê o ponteirinho? Tá. Essa era a realidade do profissional que chegou na unidade básica de saúde. Eu fui antecessor a um colega, né? E eu perguntei, o que ele faz? Como é que ele faz? Que grupo que ele desenvolve? Ele tem um grupo de manhã cedo ali, mais ou menos, e o resto do dia ele passa ajudando a gente. Eu falei, nossa, mas eu saí de uma residência multiprofissional de saúde da família, né? Eu aprendi com os meus professores como desempenhar, né? Então, ele era visto como uma pessoa que estava ali, ninguém sabia muito bem o que ele fazia, mas ele tinha que desenvolver os seus grupos, né? Ele fazia de tudo, alongamento, motorista, serviços gerais, animador. Precisamos de uma reunião geral. Chama o rapaz da educação física, ele vai fazer um alongamentinho aqui na frente e vai estar... Ninguém nunca escutou isso, né? Não?
Não, chama o rapaz, ele é tão legal, ele vai fazer um alongamentinho assim, ó, na metade da reunião, que está todo mundo com sono, aí dá uma acordada. Eu falei assim, não, essa não é a realidade da qual eu fui chamado, né? 16 anos depois, nós estamos em 2025, nós conseguimos avançar muito como profissionais. E isso é importante para nós falarmos dos grupos, porque é basilar das decisões de qual grupo eu vou realizar ou não dentro da UBS. Pelo tempo que eu tenho, a atividade é muito preciosa, são só 8 horas naquela unidade, uma vez por semana. Como eu vou conseguir valer a pena e que o meu exercício tenha efetividade lá? Quais os grupos que eu vou escolher a fazer ou não fazer? Então, esse profissional hoje, ele conseguiu agregar muitos espaços, né? Orientações de puericultura, programa Saúde na Escola, hoje as práticas, né, integrativas complementares são algo incrível. Eu não sei se o pessoal da graduação que está aqui hoje, acupuntura, que eu também posso realizar essa prática até como um grupo, né, de acolhimento ali, conversar com eles e ter, entre outras práticas, dança-terapia, as reuniões da unidade com a equipe de saúde da família, as visitas domiciliares, os grupos e consultas. Hoje é muito comum a prescrição também da atividade física, né? Ótimo. Quais são os domínios e os protocolos operacionais? Quando você fala, então, da nossa atuação e dos grupos que eu vou realizar, como o professor acabou de falar, nós não tínhamos um protocolo para educação física. Muitos municípios hoje, se você procurar lá no portal, você vai ter tudo. É o POP. Vocês já ouviram falar do POP? Quem é da unidade de saúde sabe o que é os POP, né? Tem o POP da vacina, tem o POP para poder limpar o posto, é o procedimento operacional padrão. Então, até para você limpar uma bancada ali onde foi feito um atendimento, você tem uma série de critérios que você tem que desenvolver. E a educação física? Eu fiz uma pequena pesquisa nos últimos municípios. Tá? Eu participo do Conselho Municipal de Saúde também de Londrina, como conselheiro do segmento dos trabalhadores, e fazendo esse pequeno levantamento nos municípios próximos daqui, nós não encontramos procedimentos básicos de como o profissional de educação física deve realizar as suas atividades. Eita, e agora, hein? Mas você foi chamado justamente para você me dar uma resposta. Como eu devo realizar os grupos de atividade física na minha comunidade? Até agora você não me respondeu essa pergunta. Então vamos caminhar mais um pouquinho. Equipes multiprofissionais de saúde na APS. Quem aqui conhece, já ouviu falar sobre equipe multiprofissional? Todo mundo, pessoal da residência, está aí, algumas pessoas da graduação. Então, hoje, é um leque dentro da área da saúde, você tem desde o médico veterinário, passando pelo psicólogo, farmacêutico, fisioterapeuta, entre outras muitas profissões, né? A educação física, no nosso caso, está aqui. E nós podemos atuar dentro desse leque que está aqui. Essas são as equipes que nós podemos fazer a intervenção. Tá? Como o professor não conseguiu ter tempo para esmiuçar, hoje é como se fosse um parênteses, né, da fala que ele acabou de anteceder, mas abrindo um pouquinho a lupa ali da atenção primária à saúde. Tá? Esse é o leque que nós temos. Ótimo, Géder. E o que essa equipe multiprofissional ela acaba influenciando nas nossas decisões dos grupos? Porque hoje, o profissional de educação física, além de ser particularmente novo nesse ambiente de trabalho, ele vai encontrar essas dificuldades para a sua atuação, para a escolha dos quais grupos ele vai realizar ou não. Falta de planejamento das ações coletivas, esses são os principais pontos eu fiz um levantamento via Cielo, quais todos os artigos que falam sobre, todos é muito, né? Mas muitos artigos que falam sobre equipes multiprofissionais, e são os principais pontos de chave. Falta de planejamento das ações coletivas, então não é uma coisa específica da educação física, quando a professora Tânia trouxe com muita propriedade que precisamos planejar as nossas ações dos nossos grupos. Deficiência nas infraestruturas e apoio de gestão, falta de clareza nas atribuições dos fluxos assistenciais, condições estruturais inadequadas das unidades básicas de saúde, sobrecarga do trabalho, escassez de recursos, dificuldades com a comunicação de gestão e conflitos, desafios na avaliação de desempenho. Ou seja, para eu escolher um grupo, para eu tomar uma decisão, fala assim, como eu vou promover a atividade física dentro do meu território, se eu não levar em considerações esses principais elementos, além das competências do profissional de educação física, eu não terei sucesso, não vai ser exitosa.
Porque as práticas que a professora falou... Oi? Voltei? Voltei. As práticas que a professora falou hoje de manhã cedo é o basilar de uma atividade exitosa. Muito obrigado. Mas para nós chegarmos nas práticas que foi passada para a gente no período da manhã, nós precisamos desse pequeno leque para a tomada de decisão. É fácil o profissional de educação física, então, chegar numa unidade básica de saúde, fazer o levantamento, ter todos esses pontos para ele analisar e realizar a prática? Ué, mas não era só ele fazer o alongamento? Não era só fazer o alongamento? Ué, você foi contratado para fazer o alongamento, você é um profissional muito caro. Você é um profissional muito caro. Hoje, na região aqui, deve estar mais ou menos o quê? R$900 o salário de um profissional de educação física que trabalha na prefeitura? Um pouquinho mais, né? O último concurso de Londrina, a vaga abriu para... o bruto estava R$9.570, o salário bruto do profissional de educação física. Ou seja, existe uma responsabilidade grande. Tá, estou vendo o tempo, tá bom, Crivaldo? 10 minutos e 40 segundos ali. Então, além disso, qual que é a nossa responsabilidade técnica na execução dessas atividades? Se eu sei que não vai ser, então, eu não tenho condição, fisicamente, eu não tenho condição de dar a aula 2 vezes na semana. Então, se vai ser uma vez na semana, que tipo de atividade eu vou realizar para que esse idoso, mesmo com todas as avaliações que eu realizei de anamnese com ele consiga fazer uma prática segura e que seja eficiente. Em Londrina, nós tivemos algumas alternativas para isso. Tá? E os nossos colegas estão ali, testemunhas vivas. Se eu estiver falando alguma coisa que não seja verdade, pode levantar e tacar o boné do professor Wellington Berbel em mim ali, tá bom? Porque vamos lá para as práticas, então. Passamos já por essa... Eu achei interessante, professora, esse estudo que você trouxe, porque justamente tem alguns pontos importantes para a tomada de decisão de qual grupo, o horário da atividade. Eu achei interessante esse ponto, porque a maioria dos profissionais ainda conseguem desenvolver a atividade apenas naquele horário. Então, das práticas exitosas, 19 horas. Para nós, profissionais, é super lógico. Eu tenho que ter um profissional nesse horário, senão não tenho público. Não dá para eu atender das 7 da manhã às 4 horas da tarde. Então, eu consigo ter autonomia com a minha gestão para desenvolver essa prática nesse horário? Não, eu não tenho. Ah, legal, eu tenho. Então, isso eu consigo trazer uma melhor tomada de decisão para o grupo. Local influencia horrores. Eu estava hoje com o professor Adair ali, e ele está numa região de Londrina onde tem poucos equipamentos urbanos para ele utilizar, públicos para ele utilizar para dar aula. Aí ele foi em uma das dois locais que eu dou aula aqui na região oeste, e falou assim, Jéder, mas tem tudo isso na sua região? Eu falei assim, eu tenho, desde quando sempre. Para mim é normal, porque a minha região, isso não trazia nenhum impedimento para eu escolher uma prática segura, na cadeira, com os cabos ali, né, de madeira para realizar atividade, com os pesos de areia. Então, isso para a minha prática é normal, mas mesmo dentro de Londrina, um colega ele tem que trazer uma outra forma do grupo para conseguir desempenhar a ação dele. Eu também gostei muito dessa ação às 6 horas da manhã, uma parceria com uma instituição privada, que o município entendeu que era importante para a execução dessa política, e um horário também onde que atendia aos trabalhadores. É algo que eu e a minha equipe, nós estávamos conversando muito hoje, foi muito produtivo o período da manhã, para entender, mas eu sou o responsável técnico pelas ações. Eu, Jéder Harami, sou responsável por todos os idosos que eu atendo naquele local. Então, se o município ele não consegue visualizar, ou ele tem dificuldade de visualizar, que ele tem que fornecer minimamente um espaço público adequado, com banheiro, porque a senhora toma o clorana de manhã cedo e ela vai precisar fazer xixi no meio da atividade. Mas eu oferto naquele horário que ou é naquele horário ou não tem. Então, eu excluí aquela senhora de realizar a prática por causa de um horário que a comunidade tem para realizar a atividade física. Eu consegui implantar uma barreira só pelo horário, meia hora mais tarde, meia hora mais cedo, ou o local onde tem. Vocês não conhecem nenhum idoso, né, que tem problema de bexiga, né?
Nenhum. Tem umas que, ai, professor, você me dá licença? É normal, e a gente tem que levar em consideração isso na tomada de decisão para a formação do grupo. Isso. Esse é, e agora, já um retratinho para vocês entenderem um pouco mais aquilo que o meu antecessor falou, dos grupos e os locais onde nós realizamos, tá bom? Ai, Jéder, eu nunca vi. Como pode ser? Esse é um grupo de atividade física, então, numa quadra poliesportiva. Nós realizamos nas 46 unidades básicas de saúde de Londrina, obrigatoriamente tem um grupo de atividade física, hoje no município de Londrina, e esse mesmo tanto com um grupo de fisioterapia. Nós conseguimos ter, então, uma parceria entre profissionais, equipe multiprofissional, para o atendimento desse idoso. Então tá bom, Géder, eu pensei que você ia falar que você só fazia uma vez na semana e abandonava os idosos. Não, a nossa realidade teve que, dos nossos colegas que estão ali, né, dos 6, quem que não pratica atividade com a física e com a gente, nos grupos de atividade física? Né? Praticamente todos os nossos idosos, eles têm, então, a atividade no mínimo 2 vezes na semana, mas entre parceria, entre profissionais, entre categorias profissionais. Outra coisa que é importante, além dos grupos, é a realização de eventos que estimulem a prática ativa, o lazer ativo. Isso também é uma tarefa muito interessante nossa e que nós conseguimos trabalhar muito com os nossos idosos. Todos os anos, então, nós temos uma agenda de eventos de grupos. Além dos grupos, uma agenda de eventos para os grupos. As avaliações e os programas que são o grupo, eu entendo que além dele ser o local onde nós realizamos a atividade física, é o local onde que algumas senhoras não vão por causa da atividade física. Vocês entenderam? Ele é para atividade física, para fazer o exercício, mas elas não vão por causa do exercício. Elas conversam do começo da aula ao final da aula. Você viu? Eu vi. Verdade? Não. Aquele é um momento onde a estrutura de saúde, ela pode ser utilizada, o grupo pode ser utilizado pela equipe de saúde para ações também educativas em saúde. Isso é muito comum. Para nós que estamos já há muitos anos, é uma coisa normal, mas eu entendo que não são todos os municípios e todos os grupos que deixam esse ambiente propício para a educação. Não é nem educação em saúde. Eu posso só, assim, no limite do termo, né, a educação permanente dos usuários, porque são usuários que estão com a gente aí há 10 anos, 12 anos, 15 anos, realizando a prática, tá bom? Esses são alguns outros grupos, né, que nós realizamos, saúde mental para a população, sempre agregando, né, a prática da atividade física com as equipes multiprofissionais. E lembrando que a nossa atividade física para escolha, como foi falado anteriormente, a escolha da comunidade. A escolha ela tem que ter o perfil da comunidade. Senão não tem como ser exitoso, né, professora? Se não tiver o perfil essa é uma equipe que treina dentro da escola com um profissional, colega nosso. No começo, o projeto foi com alunos com excesso de peso. Foi indo, quantos anos já, professor Berbel? 7 anos já, né? 7 anos de atividade permanente. Atividades... Esse negócio que está dando pegadinha aqui comigo. Aqui. Aí, foi. Atividades esportivas, eu acho que é interessante que nós estamos muito atrelados, eu falo nós profissionais, né? Eram atividades de alongamento. Vamos fazer um alongamentinho que está tudo bem. Mas aquele idoso que é o vigoroso e o robusto, ele vai ser atendido como dentro das unidades básicas de saúde? Para a manutenção da sua autonomia. Então, nós começamos agora também um projeto esportivo com os idosos para todas as habilidades motoras, entre outras atividades.
Para vocês terem uma noção, esse grupo é realizado, foi feito os encontros na casa da moradora, professora Sandra? Foi isso mesmo, né? Essa ação de grupo, ela foi uma orientação entre a equipe, né, entre a EMULT, sobre alimentação saudável, sobre saúde mental, atividade física, foram essas 3, não foram? E o local onde essa ação foi realizada foi na casa de uma aluna. Ela trouxe para dentro do território essa ação. Isso eu tenho que levar em conta quando eu falo da tomada de decisão para a prática de atividade física e incentivo a ela. E para fechar a nossa atividade, que deu ali agora certinho o meu tempo, nós também criamos os canais digitais para realizar atividade física pelo menos mais uma vez na semana com os nossos alunos. A Prefeitura de Londrina aceitou a ideia dessa pessoa e daqueles maravilhosos alunos que vos falam ali. No período da pandemia, nós abrimos o canal Exercício Saúde da Prefeitura Municipal de Londrina, atendendo os idosos em casa com a prática de atividade física. Enquanto alguns canais de grandes youtubers, ali com 2 milhões de inscritos, faziam lives com 1.700, 1.400 pessoas, o nosso canalzinho ali, com 2.000 pessoas na época, nós tínhamos lives com mais de 450 alunos simultâneos, realizando atividade física no período da pandemia dentro das suas casas. Então, quando eu falo de promover a prática da atividade física através de grupos, eu entendo que esse é um pouquinho do cenário que vocês podem visualizar e das potencialidades, tá bom? Muito obrigado.